Ranieri, boa noite. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse confronto, focando em duas posições, mas em específico. A da meta do gol, que teve o Matheus Inácio numa partida bem nervosa, dá para dizer assim, e o comando do ataque, a camisa 9, você já vê se essa posição está definida no seu time? Primeiro que nós não podemos julgar o atleta por um jogo, né? Haja vista que o Matheus também foi responsável pela nossa ida para a Copa do Nordeste, se todos nós lembrarmos daquela defesa que ele fez no primeiro tempo com o pé. Então, teve uma noite infeliz, né? Uma noite abaixo do que se espera. Então, é ter calma e cautela para não julgar por causa de uma apresentação fora dos padrões que se espera do mesmo. Então, ter essa tranquilidade. Em relação ao 9, eu falo da mesma forma. O Michel, infelizmente, o ombro saiu do lugar e entrou o Darkson. O Darkson, confesso que precisa sim ter uma evolução maior, uma participação maior, mas depois de ter feito o gol, geralmente os atacantes tiram esse peso das costas e conseguem desenvolver aquilo que todos nós esperamos dele como resposta. Então, é ter paciência. A gente também não pode esquecer que é o terceiro jogo da temporada, tá assim, todas as equipes de todo e qualquer campeonato estão no processo de desenvolvimento e essa noite, em algumas situações, mostrou que esse desenvolvimento ainda precisa ser continuado, precisa se acelerar um pouquinho mais para não cometermos um erro que nos condicionou ao empatar hoje à noite. Ranieri, vem aí um clássico, né? O primeiro clássico do Santa Cruz no ano. Não ter vencido hoje, mesmo jogando melhor que o adversário, você vai se preocupar com isso, de tentar não afetar o resultado dentro do vestiário, por ser um clássico? E o Hugo Cabral me deu uma entrevista depois do jogo, deu uma provocada no Náutico. Como é que você encara isso perto de clássico? Você acha que dá um combustível a mais para o adversário? Você acha que isso é normal, é da bola? Primeiro, todos nós não saímos satisfeitos com o resultado, é claro, mas eu saio satisfeito com o desenvolvimento do meu time. Independente de ter sido afogados ou não, nós tivemos o poder de buscar o resultado a todo custo, nós tomamos conta do jogo inteiro, nós criamos pelos lados, criamos por dentro, tivemos imposição no perde-pressiona, tivemos imposição em posicionamentos, nós circulamos a bola ao ponto de que até no final agora eu cobrei do David que a bola saiu do lado dele, circulou, entrou no outro lado e ele não chegou no segundo pau, ele fez, professor, não dá tempo, é muito rápido. Então, o que foi feito hoje à noite aqui, eu acho que a torcida, no apito final, a torcida reflete bem a entrega que foi feita. Eles reconheceram todo o processo que foi feito hoje à noite e, infelizmente, nós tivemos a parte competência, né, parte tranquilidade, parte sabedoria para ter feito o segundo gol. Eu acho que demoramos demais a empatar. Mas o espírito do vestiário, claro, de tristeza pelo resultado, mas de satisfação, sabe? Por ter feito ter tido um desenvolvimento satisfatório. É o segundo jogo nessa temporada que nós saímos atrás, foi assim com o Maguari, foi assim agora com o Afogados, e tivemos o poder de reação, tivemos a condição de não se abater, e pelo contrário, crescer, envolver e ir em busca daquilo que nos importa, que é o resultado positivo. E tem aí pela frente um clássico. O clássico muita parte do clássico é emocional, é trabalhar bem essa questão emocional, trabalhar bem a recuperação, que temos um dia menos de recuperação em relação ao Náutico. E em relação à declaração do Hugo, eu não posso falar porque eu não ouvi, mas é claro que toda e qualquer declaração, seja para qualquer adversário, pode ser feita, mas com respeito ao adversário, com cuidado, para não inflamar o extra, principalmente a nível dos torcedores. Mas o Hugo, eu quero ver primeiro a declaração para depois pontuar. Sabemos que ele tem esse lado dele, que às vezes ou não pode sair um pouquinho da linha, mas como eu falei, toda e qualquer declaração tem que se ter o respeito, sim. Professor, o Campeonato Pernambucano é muito importante para o Santa Cruz, porque é através dele que o clube pode garantir calendário para o ano que vem, para uma Série D, caso não venha um acesso,
ou também para a Copa do Brasil. Ano passado foi dramática a classificação do Santa Cruz. Foi na última rodada, empatou com o Náutico, precisou de uma vitória do Retrô. Esse começo preocupa o senhor? E em relação aos próximos jogos em outras competições, como administrar o cansaço dos jogadores, pensando que talvez não seja tão fácil assim conseguir uma classificação no Pernambucano? O senhor pode priorizar o estadual em relação à Copa do Nordeste? Primeira coisa que foi falado em pré-eleição, foi falado ontem, né? Nós pontuamos forma de disputa, qual o número mágico que nós chamamos para uma boa classificação. Sabemos da responsabilidade que temos de dar o calendário para o clube próximo ano. Quando eu falo dar o calendário, eu falo em disputa pela Copa do Nordeste, porque se eu estou na Copa do Nordeste, eu consigo qualquer outro resultado que você bem falou, como a Série D, que foge um pouquinho daquilo que a gente pensa, porque aí a Série D é o nosso é o principal objetivo e o foco é realmente subir. Mas eu falava para eles que nós temos a obrigação de deixar o time com o calendário que ele precisa, assumir essa responsabilidade. Se para isso temos que chegar na final e sermos campeões, assim vai ser feito. Então, claro que preocupa o resultado pela sequência, mas preocuparia mais se eu tivesse sido envolvido pelo Afogados, se eu tivesse feito um mau jogo, aí sim eu estaria preocupado. Nós temos a sequência de jogos muito pesadas e trabalhamos outras semanas para isso, para justamente suportar esse calendário, superar essa sequência de jogos para fazermos um bom serviço, um bom trabalho. Professor, boa noite. O Santa veio de 2 decisões com o Arruda vazio, né? Hoje teve um gol antes da primeira metade do primeiro tempo e o torcedor, até pela circunstância que aconteceu o gol, terminou que gerou uma pressão para os atletas. Era perceptível um nível assim em algumas decisões de uma precipitação, de uma ansiedade. Como lidar com esse novo componente, né? Depois de 2 partidas do torcedor, de um jogo que é bem mais complicado no domingo por todos os fatores históricos até que existem, né, da rivalidade. Esse mesmo torcedor pode ser o combustível para levar o time à frente, mas também pode trazer esse tipo de ansiedade para o elenco, para os jogadores. E o outro ponto, Alemão, até que ponto preocupa para o jogo de domingo? Obrigado. Primeiro que aqui não se pensa que o torcedor vai ser ruim para a gente, pelo contrário. Confesso que teve poucos momentos que perdemos o time do jogo, alguns momentos se perderam esse time do jogo, mas se nós formos para a caneta e pontuar, foram muito mais momentos de imposição, de boas condutas, de envolvimento, de intensidade. E o torcedor participou desse processo. Nesse momento que perdemos um pouquinho o time, claro, é papel dele cobrar, é papel dele realmente fazer o que fizeram, mas depois todo mundo se direcionou e se focou num único objetivo, que era empatar e tentar virar o jogo. Então, o Arruda vai ser sempre nossa casa, nosso ambiente positivo, favorável, nos impulsionando, nos criticando quando precisarmos ser criticados, para justamente tentarmos reverter a situação. Então, bem em cima disso. O Alemão fez parte, teve uma lesão que aí o departamento médico pode falar melhor sobre a lesão. Talvez a gente não tenha o mesmo para domingo, mas o Ian fez um bom jogo. O Ian entrou bem. Eu conversava com ele, falei até com ele na pré-eleição, que em nenhum momento a gente já sabia da lesão do Alemão desde a quinta-feira. Então, em nenhum momento eu chamei o Ian na minha sala para dar conselho, para dar orientação. Eu disse para ele, não preciso dar orientação para você, porque você treinou 8 semanas, você sabe o que você vai fazer. E fez um grande jogo, aproveitou a oportunidade e vai ser mais um atleta que vai contribuir para o processo nesse trabalho de domingo. Ranieri, boa noite. Como foi citado já anteriormente, domingo tem clássico aqui no Arruda contra o Náutico. O que você já pode projetar dessa partida? Qual a expectativa para esse jogo? E rapidamente, só mais uma pergunta sobre a questão do desempenho. A equipe já está no nível que você espera? Está um pouco abaixo? O que você pode falar sobre o desempenho do Santa até aqui na temporada? Primeiro que clássico como eu falei, é mais emocional, tem uma grande parte emocional, é decidido nos detalhes, contra um dos nossos grandes rivais, treinado por um grande treinador que é o Dado. Ontem teve uma vitória considerável, né? Fizeram os 3 pontos que queriam, de uma forma muito, muito sólida,
E a gente espera um jogo muito difícil como todo e qualquer outro clássico, sendo que nós temos uma vantagem de estar jogando nos nossos domínios, com o apoio do nosso torcedor, então usar isso a nosso favor e realizarmos um grande jogo. Eu comecei a minha palavra falando justamente de uma questão, da questão do desenvolvimento, está ainda no processo de desenvolvimento. E claro que o Santa Cruz precisa desenvolver, né, precisa reverter tudo que foi feito de positivo no resultado. Nós tivemos posse de bola, criamos pelos lados, criamos por dentro, tivemos paciência de envolver o Afogados, mas não revertemos isso na vitória. Então, isso vai fazer parte do desenvolvimento, então não chegamos ainda naquilo que achamos que é o ideal. Ranieri, eu queria fazer uma pergunta sobre o Marcelinho. Ele entrou no segundo tempo, entrou bem, fez a jogada que culminou no pênalti, que gerou o empate do Santa. E queria que você falasse também da importância de estar colocando esses jogadores mais jovens para jogar, para ganhar minutagem, e numa situação ainda mais como foi hoje, vindo de um resultado que caminhava para ser adverso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Esses meninos, eles só estão provando para vocês e para os nossos torcedores que eles têm condição de fazer parte do processo. Eles estão provando para vocês. Para nós aqui internamente, eles não precisam provar mais não. Eles deram toda a confiança para que nós pudéssemos, no momento ideal, ou quem achar que não era ideal para o Marcelinho entrar, fazer parte. Então, ele, o David, são meninos que trabalharam demais para terem essa oportunidade. Além do trabalho, tem uma condição física muito favorável, e além da condição física, tem uma condição técnica de qualidade, que os credenciam a estarem jogando, a estarem participando. Então, hoje foi o jogo passado, o David, no primeiro jogo, o David desequilibrou. Esse jogo foi o Marcelinho que contribuiu, e aos poucos esses meninos vão tomando o lugar deles, vão realmente realizando o sonho da vida deles, que é se tornar um jogador de futebol reconhecido, e principalmente por uma grande massa como essa. O que eu peço para o nosso torcedor é que não depositem neles uma responsabilidade acima do que eles merecem no momento. Claro que vai chegar um ponto de que vão olhar para eles, não, David, você tem condição de decidir. Vão olhar para Marcelo, você vai ter condição de decidir. Mas é a sequência, a forma como vão se apresentando, que vai fazer com que eles que cheguem à maturação que a gente acha que eles devem chegar o mais rápido possível. Daniel, boa noite. Você tinha falado em uma entrevista antes que você estava com muita expectativa para esse seu primeiro contato com a torcida do Santa ao seu favor agora. E aí eu queria que você passasse suas primeiras impressões nesse primeiro jogo com o contato do torcedor. Eu vi que na hora do gol de empate você virou, chamou a galera para gritar. Quais as primeiras impressões que você teve hoje da torcida? Jogar no Arruda com a torcida a seu favor é um turbilhão de emoções. Eu dizia para os atletas, vocês aqui no Santa Cruz, vocês realmente conseguem realizar o sonho de criança, que é jogar num estádio que pulsa, num estádio que tem bastante gente. É sonho de criança de todo e qualquer jogador, e quem faz parte da comissão técnica também entra no mesmo processo. Então é um turbilhão de emoções, mais positivas do que negativas, porque nós fizemos por onde esse turbilhão de emoções ser mais positivos. E eles são essenciais. E eu aproveito agora para convocá-los para domingo, para vir em massa, como eles mesmos falam, para o Morro descer domingo e fazer parte do processo junto conosco nesse clássico tão difícil que vamos ter pela frente. Boa noite, professor Ranieri, João Lucas da RCFM. Eu queria trazer só um detalhe importante, a insistência do Santa Cruz pela ponta direita, desde o jogo do Caucaia. Por que tanta insistência em relação ao Anderson Ceará? A consistência física desse jogador vai preocupar em relação ao Santa Cruz para a temporada? Primeiro que a insistência, como você bem disse, pelo lado direito, é porque está tendo um volume maior por aquele lado, porque nós temos Feijão, que gosta do último terço, nós temos Lucas, que é um cara muito incisivo, muito rápido, que fez uma grande partida hoje. Lucas fez uma grande partida. Eu tirei ele com uma dúvida enorme se ele não merecia ficar um pouco mais, mas eu faço questão de fazer as 5 substituições, porque quem entra com mais energia, entra com um processo também favorável para decidir os jogos.
Do outro lado, que o lado esquerdo, que está sendo menos acionado, vamos dizer assim, o Hugo, por ter chegado depois, ainda está no processo de desenvolvimento, de crescimento físico, e quando acabou o jogo que ele passou por mim, eu disse, calma, que você foi sempre decisivo, e você vai ser decisivo na hora que nós mais precisarmos. Então, é bem isso, sabe? Eu confesso que os movimentos que treinamos por um lado, treinamos por outro, claro que a característica individual de um lado proporciona uma assimilação melhor e um desenvolvimento melhor das jogadas por um lado. Pelo outro, eu talvez não tenha tanta incidência, mas tenho um pouquinho mais de qualidade na definição. E aí vamos ajustando e daqui a pouco os dois lados vão funcionar da mesma maneira. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. O Ceará é aquele atleta forte, como a gente chama aqui no Nordeste, atarracado, né? Torado no grosso. Então, às vezes ele pode passar a impressão de que está cansado, que está arrastando, mas é a característica física do cara. Você pode ver que eu só tirei quando realmente acabou o combustível dele. E hoje ele participou bem, finalizou várias vezes, né? Teve algumas participações no entre linhas. Eu cobro muito dele para ele ser mais regular no jogo, que aí eu até cobrei dessa forma. Eita, Ceará apareceu, eita, Ceará sumiu, eita, Ceará. Então, Ceará tem que ser regular, aparecer mais, andar mais no campo, participar, ser um pouquinho mais incisivo. Então, é bem isso, cara, bem em cima disso, dessa condição, sabe? É um cara de muita qualidade e é um jovem. Ceará tem 23 anos. Então, é um cara que, quer queira, quer não, ainda está num processo de maturação, e que por isso que o Santos empresta ele, para que ele ganhe rodagem, para realmente ele virar o jogador que todos esperam.